Olá, meus queridos irmãos, nós estamos aqui hoje para mais uma aula de escola dominical, a nossa continuação da semana passada. Antes de começar essa aula com esse tema que Cristo espera de mim, eu quero agradecer a você que curtiu o nosso vídeo semana passada, você que compartilhou, você que comentou. Como eu disse semana passada, amados, é muito importante que nesse canal aqui do YouTube você possa estar curtindo, comentando e compartilhando. Porque quando você faz isso, o YouTube entende que esse conteúdo que nós estamos produzindo aqui é um conteúdo válido para outras pessoas que deve ser indicado. Então, ele mesmo começa a indicar os nossos vídeos e conteúdo para outros telespectadores que estão vendo também. Então, eu quero agradecer você que nos ajudou aí para que a gente possa espalhar essa mensagem para mais pessoas, né? Eu quero lançar um desafio hoje, gente. Eu gostaria de pedir a você que curtisse, mas eu quero lançar um desafio de 50 curtidas nesse vídeo aí hoje, tá bom, gente? Dessa aula, para que nós possamos agregar mais o canal e poder compartilhar com mais pessoas, tá ok? Eu conto com você. Se você está vendo pelo Facebook, assim que acabar a transmissão, você vai até o nosso canal do YouTube e curte lá, faz seu comentário. Comentar é muito importante. Não só para o YouTube indicar, mas para a gente saber se os irmãos estão interagindo, se estão gostando do material que está sendo produzido, ou se tem assuntos que vocês querem abordar neste canal também que nós temos aqui, ok? Hoje, então, a gente vai voltar a trabalhar aqui, continuar o que Cristo espera de mim. Semana passada nós falamos um pouquinho dos objetivos gerais desse estudo, que seria feito em 2 etapas, né? Nós comentamos semana passada que nesse estudo o objetivo é perceber a importância do serviço como resposta à nossa salvação. Vimos e veremos o que isso implica em nosso dia a dia e como podemos fazer de forma mais efetiva e produtiva esse ensino. Semana passada, a gente iniciou falando sobre a compreensão do serviço na fé. Nós vimos que o serviço cristão não é, amados, um opcional. Pelo contrário, todo aquele que é salvo em Cristo Jesus, que entendeu o Evangelho, ele trabalha para os seus, ele trabalha para edificar esse reino de Deus aqui na terra, como um cristão que serve ao Senhor. Semana passada nós começamos aí, demos entrada aos 3 aspectos do serviço cristão. Nós falamos que os 3 aspectos são o quê? Servindo a Deus, servindo o próximo e servindo a igreja. Semana passada nós começamos então o servindo a Deus, né? Nós começamos falando desse ponto em que nós compreendemos o quê? Que o primeiro aspecto do serviço cristão se manifesta em nosso testemunho pessoal. Esse aspecto pode ser dividido em 2 formas, né? Uma vida que testemunhe um novo comportamento e compartilhando o Evangelho. Então nós falamos semana passada que o aspecto de servir a Deus é o quê? É você ter uma vida que realmente testifique que você é um cristão, que a sua vida é devotada ao Senhor Jesus, mas que também haja pregação do Evangelho. Não adianta somente testemunhar. O testemunho ele também é proclamado, né? É pelo ouvir que as pessoas se encontram com Jesus. Mas também não adianta você falar se você não vive aquilo que você está falando ao seu próximo. Então hoje, amados, nós vamos continuar nosso estudo aqui, entrando então em servindo ao próximo. E o que seria, amados, servir ao próximo? Olha só. O segundo aspecto do serviço cristão se manifesta na nossa relação com o outro. Servir aqueles que estão à nossa volta é a expressão de amor que Jesus nos ensinou. Então, a gente quer deixar bem claro para você aqui que o segundo aspecto tem a ver com a relação com o outro, né? Você lembra que os grandes mandamentos de Deus eram amar a Deus acima de todas as coisas, relação com Ele, testemunho, e ao próximo como a ti mesmo, ou seja, a relação com o outro, né? O serviço automaticamente a Deus está relacionado ao outro, que é esse segundo aspecto que nós vamos hoje abordar aqui. Da mesma maneira que nós fizemos semana passada, nós vamos colocar alguns textos e fazer perguntas a esse texto para que nós possamos aprender de forma indutiva o que o texto quer nos ensinar. Vamos lá então? Ao ler o texto de Mateus 22:39, qual é o segundo mandamento que encontramos? Vamos ler o texto então juntos aqui. O segundo, semelhante a este é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que nós temos então, que nós encontramos nesse versículo então? Nós encontramos amar ao próximo como a si mesmo. Ou seja, isso é um mandamento de Deus. Amar aquele que está diante de nós, amar o nosso próximo. É um mandamento que o Senhor nos dá. É um mandamento que o Senhor nos vocaciona a viver dia após dia. Uma outra pergunta, segundo o texto de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Qual é o resultado de amar uns aos outros? Vamos ver o que o texto nos diz? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, segundo o texto, qual é o resultado de amar uns aos outros? A resposta clara é: seremos reconhecidos como discípulos do nosso Senhor. O que significa isso? Ser discípulo é entender o que a cruz significa e viver aquilo que Deus espera de nós. Isso está relacionado com o quê? Com a maneira que eu lido com o outro, em que eu amo o próximo, em que eu me dedico ao próximo. Terceiro texto também fundamental é o seguinte, segundo o texto de Gálatas 5, verso 13, o que a liberdade cristã deve produzir em nós? Vejamos então o texto. Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Então, segundo o texto, o que a liberdade cristã deve produzir em mim e você? O serviço uns aos outros em amor. Perceba que, ao invés de darmos ocasião à carne, que é egoísta, que só pensa nos seus próprios interesses, que só vive para si, nós somos convidados ao quê? A vivermos este evangelho pleno, servindo uns aos outros, mas com detalhe, um serviço em amor. Quarta pergunta importante para nós refletirmos hoje. Segundo o texto de Filipenses 2, verso 7, qual foi a forma que Jesus assumiu? Vejamos então o que o texto nos ensina. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Interessante que o texto diz que ele se esvaziou da sua glória, assumindo que a forma de servo. E aqui a palavra servo, ela vem da palavra grega doulos, que significa escravo, aquele que se submete por um alvo maior, aquele que serve, aquele que está servindo. Ou seja, segundo o texto, qual foi a forma que Jesus assumiu? Assumiu a forma de servo. O nosso próprio Jesus nos dá exemplo e testemunho de como devemos viver a nossa vida de serviço. Perceba que os textos vão nos levando a perceber que se relacionar com Deus é se relacionar com o outro, é amar ao outro, é servir ao outro. Por que, amados? É interessante que você perceba, como eu já citei aqui agora há pouco, a nossa carne, ela tendenciosamente não quer servir os outros. A gente tem a tendência a ser servido, a ser suprido, mas o cristianismo, o evangelho, nos conclama a servir aquele que está diante de nós. E assim, eu quero passar então para a quinta pergunta, citando aqui Mateus 20, 26 a 28. Segundo o texto de Mateus 20, 26 ao 28, o que Jesus nos ensinou sobre este tema? Olha, vejamos então o que o texto vai nos dizer em Mateus capítulo 20. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, o exemplo que Jesus dá quando assume a forma de servo.
que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Perceba que ser um discípulo de Jesus está falando para os seus discípulos assim, que não pode ser entre vós assim. Pelo contrário, quem quiser ser grande, quem quiser ser reconhecido, seja o último, seja aquele que sirva, tal como Jesus fez em seu ministério. É um convite a mim e a você ao serviço do próximo. Ou seja, a resposta é: devemos seguir o exemplo de Cristo e servir. Servir o outro é simplesmente olhar para aquilo que Cristo fez em relação a nós e fazermos o mesmo. É olhar a vida não como uma oportunidade para a nossa vida apenas, mas uma oportunidade de servir, assim como Jesus nos ensinou quando assume a forma de servo, servindo o outro e mostrando que aquele que quer ser servido deve primeiro ser servo um do outro. Assim, amados, eu quero entrar então agora no serviço à igreja, porque tanto o serviço ao próximo está muito ligado ao serviço dentro da igreja. Na realidade, esses três aspectos, são todos eles juntos ali. Por quê? Quando eu sirvo a Deus, eu sirvo ao próximo. Quando eu sirvo ao próximo, eu estou servindo aonde? Na minha comunidade que eu frequento, na igreja que eu faço parte, na convivência que eu tenho com os meus vizinhos, na minha sociedade, ou seja, em todos esses lugares, eu estou servindo ao próximo, Mas especificamente eu gostaria de voltar os nossos olhos para o serviço na casa de Deus. Então, o que seria o serviço na igreja? O terceiro aspecto do serviço cristão se manifesta dentro de uma comunidade cristã, preste atenção, onde somos capacitados com dons e talentos para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. É numa comunidade cristã que esses dons vão se manifestar, dons e talentos que têm o objetivo de aperfeiçoar o corpo de Cristo. Lembrando que, nós vamos ver isso nos textos, mas é o Espírito Santo quem está fazendo isso através de nós. E aqui, só por essa explicação, amados, já fica claro que os dons que nós temos para serviço da casa de Deus não são nossos dons, mas são concedidos pelo dom, aquele que é dono de todos os dons, para que nós venhamos servir o seu próprio corpo. Então perceba que, se eu não entendo que eu tenho que servir a Deus, consequentemente, eu não vou servir o próximo. E se eu não entendo que eu tenho que servir bem a Deus e servir ao meu próximo, quando eu chego dentro de uma igreja, eu também não vou fazer aquilo que Deus espera de mim. Então, um depende, um está ligado ao outro. Eu sirvo a Deus, eu sirvo o próximo, dentro de uma comunidade cristã fiel às Escrituras. Então, caminhando um pouquinho mais aqui, a questão do dom nunca deve ser entendido como capacidade que classifique melhores ou piores, e ainda tem o propósito de receber algum louvor pelo ato feito. E aqui nós vamos tocar hoje nesse estudo sobre uma coisa fundamental, gente. Não existe nenhum motivo de louvor nós servimos dentro de nossas igrejas. O serviço à casa de Deus, amados, não classifica pessoas. Pelo contrário, nós estamos ali para fazer o mínimo que nós devemos fazer. Então, deixa eu continuar com vocês aqui. Lucas, capítulo 17, é o texto que nós vamos conversar aqui um pouquinho agora. Segundo o texto de Lucas, capítulo 17, dos versos que nós vamos usar aqui, 7 ao 10, qual deve ser nossa motivação ao fazer algo para Deus? Vejamos aqui então o texto. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura e em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa, e que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. O texto aqui está falando de um contexto de alguém que possui servos ao seu dispor. Ele fala que ele não vai tratar o servo como se o servo fosse simplesmente alguém que tivesse feito alguma coisa extraordinária. Antes do servo se alimentar, ele vai cuidar das coisas do seu senhor. Então, ou seja, o senhor ali não tem obrigação nesse texto
de trazer algum benefício para esse servo, além daquilo que está contratado no serviço entre um servo e um senhor. O que isso quer nos ensinar, amados? Olha só o que falo com o restante do texto. Porventura, terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Ou seja, assim como o Senhor não tem obrigação de agradecer ao servo por ter feito aquilo, porque era obrigação dele fazer aquilo com o seu Senhor, da mesma forma, eu e você temos que entender isso. Diante de Deus, nós fazemos o que é a nossa obrigação. Olha só então como responde esse texto. Qual deve ser nossa motivação ao fazer algo para Deus? A resposta é obedecer ao Mestre. Fazemos apenas nossa obrigação. Então, perceba que segundo Lucas 17, os versos 7 ao 10, nós não podemos ficar magoadinhos, tristes, porque ninguém aplaudiu quem te fez. Olha, você é especial. Há muitos pastores que fazem isso e é bacana, mas nós deveríamos ter a ideia que nós não deveríamos esperar isso. Nós estamos fazendo para Deus e não para a igreja e não para os homens. Segundo o texto de 1 Pedro 4,10, quando servimos conforme o dom que recebemos, em que nos tornamos. Vejamos então o texto. Servimos aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui, a ideia de despenseiros aqui são aqueles que estão administrando e cuidando aquilo que provê o sustento, né? Uma dispensa, né? Então, quando nós servimos uns aos outros conforme o dom, aquilo que nós temos de talento, que nós recebemos, nós nos tornamos bons servos da graça de Deus. Ou seja, essa graça de Deus é manifestada através do nosso serviço na vida daqueles que estão conosco. Então a resposta a essa pergunta qual que é? Nos tornamos despenseiros de Deus, servos de Deus. E assim eu quero passar para um outro momento aqui, onde nós vamos ler um trecho das Escrituras e depois responder algumas questões sobre esse texto. Então, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia aí, porque depois nós vamos usar essas referências para que a gente possa chegar aqui a conclusões juntos aqui. Então, convido você a abrir sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. É um trecho que nós vamos ter aqui falando sobre os dons, né? Nós vamos ler os 12 primeiros versículos, né? Olha só o que fala o texto de 1 Coríntios 12, 1 a 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema, Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Aqui Paulo está falando a respeito da idolatria que nós tínhamos antigamente, nós somos libertos, e que aquele que fala pelo Espírito, aquele que realmente tem o dom do Espírito na sua vida, recebeu esse presente de servir, ele vai fazer isso e a sua vida vai mostrar que realmente ele está produzindo bons frutos. Olha só, continua o texto. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, ou seja, há diversos dons, há diversos serviços, há diversas realizações, mas um só é Deus, e a manifestação desses dons aqui visa um fim proveitoso, que nós vamos perceber depois ali na frente. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé.
Há outro, no mesmo Espírito, dons de curar. Há outro, operações de milagres. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espíritos. Há um, variedade de línguas. E há outro, capacidade para interpretar. Os amados, já vou adiantar aqui que eu não vou entrar a fundo no significado do que é a palavra de conhecimento, do que é discernimento, cura, operação de milagres, variedade de línguas. Se você quiser ouvir um estudo específico sobre isso, você coloca nos comentários aqui que eu vou fazer para você, tá? Hoje nós vamos olhar a questão do serviço e como isso deve ser feito numa igreja, tá ok? Continuando aqui. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. A unidade orgânica da igreja, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então vamos agora responder algumas questões olhando para esse texto aqui, amados. São breves questões que depois eu quero ir com outro texto com vocês. O que não podemos ser quando tratamos dos dons? Isso vai estar no versos 1 e nos versos 2 aqui. A resposta é muito clara. Nós não podemos ser ignorantes. O que é ser ignorantes aqui, amados? Paulo tem a ideia de que esses irmãos em Cristo não estavam usando os seus dons para a edificação do corpo. Eles estavam usando os seus dons para medir espiritualidade. Quem era mais santo, quem tinha mais poder, quem era o mais especial na igreja. E Paulo vai dizer que os dons não podem ser usados para isso. Então Paulo usa a palavra quanto aqui, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. E ele vai falar no 2 sobre os antigos ídolos, né? Ou seja, a nossa ignorância é fazer aquilo, é usar o nosso dom de maneira mal usada, de maneira que esse dom não cumpre o seu propósito no corpo de Cristo, né? E aí, se o Espírito Santo é quem dá todos esses dons e capacita, a gente pode levantar aqui uma questão se esses dons são de fato vindo de Deus ou são da carne, de talentos naturais das pessoas aí, entendeu? Segundo, os dons existem para classificar pessoas? Justifique. A resposta a esse trecho está no verso 4 ao verso 7, que ele fala muito sobre ter o mesmo Senhor, que opera todas as coisas, que faz todas as coisas. A resposta, então, aqui é o que? Não. Esses dons não classificam as pessoas. Eles são dados por Deus para fins específicos no corpo. E guarde isso. Um dom não faz da pessoa que tem mais especial que o outro. O dom, ele existe no contexto de servir ao corpo de Cristo. Caminhamos um pouco aqui, gente. 3. Qual é o objetivo de servir com os nossos dons? Você vai encontrar isso nos versos 11 e no verso 12. A resposta: produzir unidade e edificação no corpo de Cristo. Você vai ver que o único objetivo que nós temos para ter os nossos dons e talentos e servir na igreja, mas é para quê? É para produzir unidade e edificação do corpo de Cristo. Se dons têm produzido na igreja divisão, falta de companheirismo, estrelismo, esses dons não são dons abençoados pela pessoa do Espírito Santo na vida das pessoas que assim o dizem. Caminhando aqui então, amados, eu gostaria de agora passar para um outro texto, Efésios capítulo 4, dos versos 7 ao verso 16. Eu queria convidar você a estar lendo comigo esse trecho, depois respondendo algumas questões abaixo. Vamos ler juntos então esse texto, amados? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Está falando aqui, amados, sobre a obra de Cristo. E esse mesmo Cristo que venceu
ressuscitou depois da cruz, esse mesmo Deus concedeu dons aos homens. O texto continua: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Vejamos então aqui, amados, algumas questões que nós levantamos ao olhar esse texto de Efésios capítulo 4, dos versos 7 até o verso 16, amados. Olha só, os dons são nos dados por quem? O verso 7 deixa bem claro da seguinte maneira que esses dons são nos dados. Ele fala: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, os dons são dados por Deus através de Cristo Jesus. Então, quem nos dá o dom que nós temos para servir a igreja é o próprio Deus que nos concede esse dom. Nesse sentido, o dom não é nosso, o dom é de Deus. O dom é daquele que oferece todas as coisas para mim e para você. 2. Quais são os dois propósitos pelo qual recebemos nossos dons? Você vai encontrar isso no verso 11 e verso 12. No verso 11 ele diz: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí você vai então encontrar o propósito, os dois propósitos, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, quais são os dois propósitos desse texto? Aperfeiçoamento dos santos e edificação do corpo, né? Os santos são aperfeiçoados e, sendo aperfeiçoados, eles conseguem fazer o quê? Cumprir bem o seu serviço. E cumprindo bem o seu serviço, ele está edificando o corpo. Então, dois propósitos: aperfeiçoamento, para que haja o quê? Edificação do corpo, né? E nesse meio aí, você tem o trabalho sendo bem desenvolvido. 3. Quais os 4 objetivos que iremos alcançar numa comunidade cristã onde os dons são bem exercidos? Isso é importante, né? Objetivo, quando dons são bem exercidos na igreja, o que nós alcançamos? Quais são os objetivos? Isso está no verso 13. Diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E aqui, vamos então destacar quais são eles. Primeiro, a unidade da fé, ou seja, todos estarão lutando pelo mesmo propósito, pela mesma crença. Todos estarão defendendo o Evangelho de Cristo e não o seu próprio Evangelho, não o seu querer, não a sua filosofia, mas aquilo que Deus quer fazer. Todos estarão vivendo para o Senhor nesse sentido. Um segundo objetivo: o pleno conhecimento do Filho, ou seja, o pleno conhecimento de Jesus. Isso é o quê? Isso é o resumo de todo o Evangelho. É pessoas trabalhando para que Cristo seja conhecido na vida daquela igreja, onde pessoas exercem positivamente seus dons e talentos, as pessoas vão conhecer a Cristo. E nesse sentido,
Quem vai ficar conhecido não é o pastor, não é o líder, não é a igreja, mas é o Senhor Jesus. Quando nós começamos a frequentar uma igreja por causa do pastor daquela igreja, por causa de um líder carismático, nós corremos o risco de seguir aquele que não é digno de ser seguido. Pastores passam, líderes passam, mas o Senhor da igreja deve ser Jesus Cristo o tempo todo. Terceiro, a perfeita varonilidade. O que é isso? É ser um homem maduro, completo, que tem força, que está capacitado de forma perfeita a executar os seus dons. Por isso que quando nós temos na igreja pessoas exercendo dons e talentos de forma efetiva, outras pessoas vão crescer e amadurecer no serviço. E por último, a plenitude de Cristo. O que significa isso, amados? Significa que nós seremos aquilo que Jesus espera que nós sejamos. Que nós possamos chegar à plenitude dessa vida com Deus, para que nós tenhamos a graça de Deus manifestada de forma plena em nossa vida. Então, amados, em uma igreja, numa comunidade cristã, onde as pessoas exercem os dons e talentos de forma positiva, nesse lugar nós temos a condição de perceber que as pessoas vão crescer, vão amadurecer, vão conhecer a Cristo. Cristo vai ser visto, haverá unidade, haverá serviço e serviço de uma forma abençoadora. Vamos continuar aqui então, amados. Quarto, uma comunidade cristã que usa os dons de forma correta é livre do quê? Verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Interessante que ele fala aqui, amados, para que não mais sejamos. Ou seja, isso já acontece, mas quando nós amadurecemos e as pessoas usam seus dons, para esse processo, a gente então é livre do quê? De ser levados por ventos de doutrina, de heresias, de usos abusivos dos dons, de pessoas que usam os dons que Deus concede simplesmente para manipular pessoas para o seu próprio benefício, para criar partido, para criar racha, para se fazer santarrão em um lugar onde somente Deus é santo. Isso é uma coisa muito séria. Quinta pergunta que nós vamos trazer aqui hoje. O que alcançamos quando cooperamos com nossos dons numa comunidade cristã? Olha o que fala o verso 16. De modo de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, a resposta clara é edificação de si mesmo em amor. Amados, eu quero trazer os seus olhos para cá e chamar a atenção para que você possa perceber o que, amados, quando nós chegamos nesse estudo aqui. Quando nós servimos a Deus de forma séria, de forma honesta, quando nós usamos bem os dons e talentos, nós trabalhamos para quê? Para a edificação do corpo. Para que as pessoas vejam a Cristo, para que as pessoas amadureçam, para que as pessoas confiem plenamente em Deus, para que o objetivo, o propósito todo seja em a glória de Deus e não a glória de si mesmos. Infelizmente, pessoas têm usado dons e talentos para se engrandecer, para ser elogiado, para querer ser honrado, e aí fica magoado quando as pessoas não elogiam o que faz, fica triste porque faz sozinho algumas coisas. Nós temos que aprender que pessoas maduras fazem para o Senhor e não esperam ser massageadas no seu ego. Isso não é serviço. Outras pessoas têm usado os seus dons para manipular pessoas, para levantar dinheiro, para poder ter favores, para fazer coisas que são incompreensíveis e não são coisas que procedem de Deus. Amados, assim, eu quero fechar esse estudo aqui hoje com algumas considerações finais para que nós possamos conversar e trazer aquilo que nós aprendemos nesta manhã de domingo. Vimos nessa lição, nesses 2 domingos que nós passamos, semana passada e essa, que o Senhor nos salvou não para frequentarmos uma igreja de forma passiva, mas para servir em amor e dedicação. Esse serviço é a expressão da graça em minha vida. Nós somos salvos
para servir o Senhor, nós somos salvos para edificar aquilo que Deus espera de mim e de você. Continuamos aqui. Glorificamos a Deus por nossas boas obras quando refletimos uma nova vida. Testemunhamos nossa fé, cuidamos em amor do próximo e servimos com os nossos dons a uma comunidade cristã. Ou seja, nós aprendemos aquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós servimos com dedicação, nós servimos com um cuidado especial que Deus tem nos dado. Eu quero fechar essa consideração com esse trecho aqui, ó. Que possamos aprender a compartilhar nossa experiência de fé e glorificar aquele que nos salvou gratuitamente. Como bem disse Dale Weiner, enquanto eu perceber que há algo a ser feito para Deus, a vida será digna de ser vivida. E ainda Paulo acrescenta, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1, verso 21. Ou seja, nós devemos dedicar a nossa vida a servir aqueles que estão ao nosso redor, a servir a Deus, pregando o Evangelho, testemunhando, servir o próximo, ser instrumento de Deus na vida do próximo. E dentro da igreja, os nossos dons devem existir para edificar a igreja, para construir uma igreja forte no Senhor. Eu quero que você agora assista um vídeo comigo de uma senhora chamada Ludmila e perceba como ela, na sua simplicidade, serve a Deus em seu dia a dia. Acompanhe comigo esse vídeo neste momento. In my lifetime, I have experienced the rule of two totalitarian regimes. One was the German Nazis, and the second was the Russian communists. The Word of God says 366 times, do not be afraid, do not fear. So we weren't afraid. After 40 years of communism here, the fact that many believers left the country, the Czech Republic has been called the most atheist place in Europe. It breaks my heart. My name is Ludmila Hararova. I'm 82 years old. I have 7 grandchildren and 5 great-grandchildren. My husband went to heaven in 2002. The Lord Jesus told me now He is my husband, and He wants to continue to use me. He wants me to be His representative, His ambassador. Next to the door of my house, there is a bronze sign that says, the Embassy of the Kingdom of Heaven. My home is an extension of Christ's kingdom. It's a place where people can come and look for help if they're in trouble or have a need. The Bible says the kingdom of heaven is joy and peace in the Holy Spirit. That is the atmosphere I want here at the embassy. The visitors that I get, some of them have called ahead to let me know they're coming, and some just come. The ones that haven't called are usually the best ones, because I'm not prepared for them. Everything that happens is dependent on the Lord. Today, a dear friend came by. She's a widow, and her family really are struggling financially. Ale dneska je to 4 roky, jako ne, 4 roky, co umřel, a dneska tak mě tak chybí. Whenever people enter this house, I just lay everything else aside and spend time with them. I have learned to recognize the inner voice of the Holy Spirit.
The Holy Spirit likes to take control. Often I listen to myself and I'll say things I wouldn't even think about. There is no problem to deal with the issues that people bring when they come here, because the Holy Spirit is here. Amen. It's an honor for me to be an instrument of God's love and His wisdom every day. We often don't realize that all believers are called to be representatives of the kingdom of heaven. We are all ambassadors. The Lord Jesus didn't choose to do it any other way. He simply entrusted us. Perceba que vídeo mais fantástico, né? Uma senhora que ficou viúva e simplesmente fazendo um café, um bolo. Ela consegue ser um instrumento de Deus na vida dos outros. Ela trabalha como uma conselheira, alguém que escuta o próximo. Gente, a gente fala que talvez não tenha dons e talentos, né? A gente pensa que servir a Deus é estar na frente, tocando, cantando, pregando, sendo líder, tendo um cargo. A gente pode servir a Deus de forma muito simples e ser efetivo em tudo aquilo que nós vimos aqui hoje. Eu quero convidar você a refletir profundamente sobre o que nós falamos hoje por meio de algumas questões, algumas afirmações que eu quero trazer para você aqui agora. Primeiro, preste bem atenção. Como você serve ao Senhor em seu dia a dia? Como você tem feito isso? Compartilhe uma história de como aconteceu. Eu gostaria de ouvir de você. Você pode colocar no comentário desse vídeo aqui. Você usa aqui ou pelo Facebook ou pelo YouTube. Faz um resumo de uma vez que você serviu a Deus aí e conta para nós o que aconteceu de uma forma que você serviu, orando, ouvindo e como isso afetou a vida de alguém. Eu queria ouvir de você que está nos assistindo um testemunho seu. Então compartilha conosco nos comentários aqui para que a gente possa ouvir e também se edificar. Talvez a sua história vai motivar outras pessoas a servirem a Deus. Amém? Segundo, quais são as barreiras que hoje lhe impedem de servir ao Senhor e compartilhar a sua mensagem? O que impede você hoje de servir ao Senhor na sua vida? O que te impede hoje de ser um instrumento de Deus na vida de outras pessoas? O que impede você de honrar esse Deus tão maravilhoso que salvou a sua vida gratuitamente? O que te impede? Terceiro, quanto tempo você tem orado para que o Espírito Santo lhe capacite no serviço cristão? Você dedica tempo em oração para que Deus possa usá-lo, para que o seu dom e talento seja efetivo para a igreja de Cristo Jesus? Você pede que Deus dê a oportunidade de você abrir seu coração, para que Deus dê a oportunidade de você orar por outras pessoas, evangelizar, servir com o dom e talento que Deus tem dado para você? A sua forma de dedicação ao Senhor tem sido regada pela oração e pela dependência do Deus Criador? Quarto e último, ore a Deus para que a sua maior prioridade seja servi-lo em amor. Isso é um tempo muito importante para que você ore ao nosso Deus e fale: Deus, eu quero servir ao Senhor. Mas não por obrigação, não para ser visto na igreja, não para ser elogiado pelo pastor, pela liderança, não que é para as pessoas chegarem para mim e falar: nossa, como que você faz, como você é bom, nossa, como eu gosto de te ouvir. Não, não. Você ora a Deus para que você sirva a Ele em amor, sabendo que você não faz para homens, você faz para Deus. Porque enquanto você fizer para si e para os homens, é muito provável que você vai ter uma instabilidade ministerial. Tem dia que você vai querer, tem dia que você não vai querer. Tem dia que você vai estar super na unção e tem dia que você está todo desanimado, aí ninguém dá valor, ninguém se importa, ninguém valoriza o que a gente faz. Isso é porque nós temos servido para os homens e para nós mesmos.
Mas quando nós servimos a Deus em amor, a gente sabe que tudo que a gente faz é válido, porque fazemos para o Senhor. E fazemos não porque temos vantagem, mas porque temos a obrigação de fazê-lo de forma responsável e justa. E assim, amados, eu quero convidar você a memorizar o texto que nós abrimos nesse estudo semana passada, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Perceba que essa graça não pode se tornar vã na nossa vida. Que a gente possa servir ao Senhor por causa da graça. Que assim como nós vimos semana passada, aquele que é salvo, ele reage positivamente, servindo a Deus, servindo ao próximo. Que Deus nos abençoe, que esse estudo que nós trouxemos para você aqui, o que Cristo espera de mim, possa ter abençoado a sua vida. Se esse estudo foi abençoador, eu quero pedir a você que deixe um comentário nesse vídeo também. Fala o que você aprendeu nesse estudo. Se você tem uma crítica, um comentário, um acréscimo, faça. Isso é muito importante para a gente que está aqui produzindo esse material para você. Eu espero que você entenda que ser salvo é servir e que nós servimos de que maneira? Evangelizando, mostrando o Evangelho com o nosso testemunho, amando e servindo o nosso próximo e servindo a igreja que Deus nos colocou. Não porque queremos ser elogiados ou aplaudidos, mas porque simplesmente compreendemos que os dons e talentos que nós temos são usados para o aperfeiçoamento da igreja, para o crescimento e pela unidade. Em lugares que pessoas têm, com seus dons, produzido divisão, esses dons não são os dons que Deus nos concedeu para a edificação do corpo. Porque ninguém que tem o Espírito vai dizer maldito seja o anátema Jesus. Mas aquele que tem o Espírito, esse sim fala, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, amados, e mais uma vez eu quero convidar você a não sair daqui sem se inscrever no nosso canal do YouTube, sem deixar uma curtida e um comentário. Esse trabalho vai crescer graças a você que tem se engajado no compartilhamento aí, no fazer parte desse trabalho que nós temos feito aqui da nossa EBD Online. Eu quero pedir que Deus abençoe. E outra coisa, se você tem algum tema que você quer ouvir nessas aulas de escola dominical, coloca aqui que nós vamos estar produzindo materiais para que você possa estar ouvindo aquilo que você tem dúvida. Que Deus abençoe sua vida. Um excelente domingo a todos, debaixo da bênção do nosso Deus. Deus abençoe e até o próximo domingo, nossa Escola Bíblica Dominical Online. Deus abençoe sua vida.